pessoal, meu nome é Ítalo Cunha e a gente está começando mais um CM Watch, seu programa diário de notícias do Brasil e do mundo para que você prepare a sua empresa e esteja pronto para enfrentar essa quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. As notícias mais importantes que você precisa estar mais ciente hoje são: o Banco Central indica o corte mais forte da Selic e faz dólar bater 5,40. A mudança no discurso do Banco Central, indicando um uso mais incisivo da política monetária para reagir ao impacto econômico do coronavírus, levou a um novo dia de forte alta do dólar, que chegou a superar 5,41 no intraday. E acabou fechando o dólar comercial a 5,40 na compra ou na venda. Então, eu não sei quanto é que, a gente não viu quanto é que estava o dólar turismo, mas deve estar algo assustador. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou um novo corte na taxa básica de juros, ao apontar que consegue enxergar agora com mais clareza o cenário que antes estava muito nebuloso. O Senado amplia o auxílio emergencial a informais e projetos, segue para a sanção. O Senado aprovou uma ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 pago a trabalhadores informais durante 3 meses. O projeto garante o benefício das mães adolescentes e o dobro do valor, 1,2 mil, para os pais e chefes de família. Atualmente, apenas as mães solteiras e os maiores de idade são beneficiadas. A proposta depende agora da ação do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor e alterar as regras do pagamento. Ou seja, aquele valor de 1,2 mil, que antes era só para mães solteiras ou chefes de famílias, agora vai ser também para pais, chefes de família. Tá? Então, se você é o pai com uma casa, vai receber 1,2 mil reais também, se for aprovado, tá, na Câmara. O auxílio foi desenhado para auxiliar informais durante a crise do novo coronavírus. Segundo os cálculos do Ministério da Economia, a ampliação terá um custo extra de 9,7 bilhões, além dos 98 bilhões previstos inicialmente. O Senado reverteu a mudança feita na Câmara dos Deputados e evitou um impacto maior de 15,1 bilhões. A proposta foi aprovada por unanimidade por 80 votos. O texto aprovado garante o benefício de uma série de categorias informais, classificadas como invisíveis, são aquelas que o Estado não sabe nem que existem. Isso denota uma coisa muito curiosa de como se organiza o Estado brasileiro. O Estado brasileiro quer fazer um monte de coisa, ele quer proteger um monte de gente, mas ele não sabe quantos informais a gente tem, a gente não sabe o que eles fazem. Então isso é um problema considerável, porque a gente não conhece o Brasil. A gente quer fazer política pública super intervencionista, com custo altíssimo, num lugar que a gente não conhece. O que a gente chama de Deep Brasil, né? Que é o interior do interior, que a pessoa só sabe que ele é brasileiro. Meu pai fala isso. A pessoa só sabe que ele é brasileiro porque tem o exército lá com a bandeira do Brasil. A Câmara aprova o aporte de 15,9 bilhões do Tesouro para bancar empréstimos a microempresas. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto que facilitará o acesso a crédito a micro e pequenas empresas durante a crise. Articulada com o governo, a proposta autoriza o Tesouro Nacional a depositar 15,9 bilhões, em um fundo para bancar uma parte dos empréstimos em caso de inadimplência dos tomadores. O texto, modificado por deputados, retornará ao Senado após a votação do destaque. O empréstimo terá a taxa de juros máxima de 1,25% ao ano, acrescida a variação da Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Também haverá carência de 6 meses e prazo de pagamento de até 36 meses para estimular os bancos a emprestarem para o segmento. O Tesouro vai garantir até 80% das operações por meio do uso da verba de um fundo. O texto cita o Fundo Garantidor de Operações de Crédito. Não diz que vai ser garantido, mas cita, provavelmente deve vir para uma outra normativa. A nova linha poderá ser operada pelos bancos públicos, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, além de cooperativas de crédito, bancos cooperativos e fintechs. Inicialmente, a equipe econômica propôs aportar nesse fundo 10,9 bilhões, mas essa proposta foi aprovada pelo Senado, mas com alteração para 15,9 bilhões. Tá? O governador Dória anuncia o plano de reabertura, mas não crava o fim da quarentena. O governador de São Paulo, João Dória, estado onde eu moro hoje, que eu amo São Paulo, anunciou nesta quarta-feira, dia 22, a reabertura gradual da economia, hoje restringida devido à pandemia do coronavírus. Será feita a partir do dia 11 de maio, mas não cravou nessa data que não haverão mais quarentenas na região. O Plano São Paulo, segundo o governador, será direcionado para a saúde e pela ciência. Os detalhes sobre como será a reabertura, como por exemplo a volta do funcionamento das escolas e do comércio, serão divulgados apenas dia 8 de maio e estão condicionados ao freio da pandemia. Então assim, conforme avançar, a gente sabe se a gente vai conseguir realmente reabrir ou não. A reabertura será feita
em fases e de acordo com as especificidades de cada região e setor, explica a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. O uso de máscaras pela população será, no entanto, obrigatório. A Netflix ganhou 16 milhões de assinantes no primeiro trimestre com o Covid-19. A plataforma de entretenimento online Netflix divulgou hoje que ganhou 15,8 milhões de assinantes no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 23% em relação ao mesmo período de 2019, enquanto a pandemia global do novo coronavírus trancou os espectadores em casa em todo o mundo. Os analistas do mercado financeiro haviam previsto que a companhia, que tem capital aberto e é listada na Bolsa Americana de Tecnologia Nasdaq, constaria 8,5 milhões de assinantes no período de janeiro a março. A receita da Netflix no período foi de 5,8 bilhões de dólares, em linha com o previsto pelo mercado, com lucro por ação de 1,57 dólar, abaixo dos 1,64 dólares esperados. Apesar do salto no número de clientes, o resultado financeiro não acompanhou, porque o dólar se valorizou muito em relação a outras moedas no primeiro trimestre, e a Netflix teve gasto de 218 milhões de dólares por causa da paralisação de todas as suas produções de filmes e seriados com a disseminação da infecção do Covid-19. Então, o que acontece? A Netflix é um caso até interessante para a gente analisar. Ela tem clientes em todo mundo. Então, ela ganhou muito, ela ganhou o dobro de clientes esperados, mas como o dólar se valorizou muito, esse impacto não foi refletido nas contas dos stakeholders nos Estados Unidos. No entanto, o que a gente tem que olhar? A Netflix pode se organizar de uma forma societária diferente para que a receita dela não seja mais apurada tanto em dólar. Entendeu? Que a receita dela seja apurada talvez por localidade. Isso aí seria um custo alto até para ela, tá? Mas pode apresentar um resultado mais digamos, saudável da economia, uma vez que ela está ganhando mais clientes e os custos dela não são exclusivamente em dólar. Tá? Fora que, apesar desse aumento do dólar diminuir a margem de lucro, ele também aumenta a capacidade de crédito da Netflix para crédito em dólar. Então, facilita um pouco para ela. Pessoal, essas são as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham adorado e tenham uma quinta-feira maravilhosa. Amanhã a gente volta para comentar sobre as notícias de quinta-feira e te deixar preparado para o fim de semana, tá bom? Pessoal, tchau, tchau. Até amanhã.